Boa noite a todos, paz do Senhor, que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Aleluia, alegria poder abrir a Bíblia aqui, junto com você. Deus colocou no meu coração uma palavra que eu quero compartilhar com vocês, e a palavra, que inclusive vai estar num dos textos que eu vou ler nesta noite, é a palavra discernir. Discernir tem a ver com você entender alguma coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse daqui é um aparelho, não é? Todo mundo sabe que é um celular, mas vamos supor que você nunca tivesse visto um aparelho como esse. Obrigado, viu, querido? Então, o que é discernir? É você observar, é você mexer nele, é você tentar obter uma maior possível quantidade de informações do que serve, por que ele tem esse formato, se tem botões, você aperta para ver como é que funciona, se tem algum manual, não é? Você lê para você entender o funcionamento. Então, discernir, não é? Tem a ver com você compreender aquilo que você está ali observando, aquilo que te foi dado, ou para que serve determinadas coisas. Então, a palavra discernir, para nós, povo de Deus, é muito importante. Hoje, porque a mesa do Senhor está posta aqui, não é, para todos nós, o texto que eu vou ler a respeito da palavra discernir tem a ver com a mesa do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, muitos estão doentes, muitos estão como que dormindo, muitos estão como mortos, porque não discernem o corpo de Cristo, amém? Então eu queria que a gente pudesse meditar um pouquinho a respeito disso, a respeito desse tema, amém? Eu queria que a gente pudesse usar a Bíblia para isso. Antes, não é? Eu queria que vocês, até vou pedir ajuda do pessoal da multimídia, porque é possível que as pessoas que estão em casa não consigam ver o que eu quero mostrar para elas agora. Então, se alguém puder me ajudar aí, para que as pessoas que estão em casa também possam participar de forma visível do que eu vou mostrar, vai ser muito bom. Todos que estão aqui nesse salão hoje conosco, nessa noite, estão vendo essa mesa, não é? Essa mesa posta, essa mesa preparada para a gente celebrar a ceia do Senhor, não é? Essa mesa foi feita hoje pela Carla, pela minha esposa, não é? E feita com tanto amor, certamente ela buscou a direção de Deus para essa decoração, amém? Elementos que falam de Jesus. Mas, curiosamente, ela colocou essa menorá. A menorá é esse candelabro de 7 braços que vocês estão vendo aí, ok? Então, se você está pela internet, já alguém da multimídia vai te facilitar, colocando aí na transmissão, amém, o vídeo. Se já foi feito, vocês me avisam. Se não, quando for, vocês me dão um toque, para que todo mundo possa ver. E aí, talvez alguém, não é, que está aqui pela primeira vez, ou não frequenta há muito tempo, talvez ache só bonito, não é? Olha que decoração bonita, tá aquele candelabro lá, bonito, não é? Mas é para isso que eu queria te convidar, a gente poder aprender a discernir as coisas de Deus, para a gente entender as aplicações, o que isso quer dizer, o que isso me toca, por que isso é importante, se foi colocado por uma pessoa que é de Deus, alguma importância maior do que apenas ser bonito deve ter. Quando nós nos reunimos como igreja, quando a gente está aqui juntos, aí cantam algumas músicas, alguma coisa maior do que ser músicas bonitas e bem tocadas, precisa ter, não é? Porque a música não é para nós, a música é para a gente agradecer a Deus, tocar em Deus, adorar o Senhor. Então, nós precisamos discernir, aprender, observar as coisas. Quer ver uma definição sobre discernir? Que eu peguei aqui na Bíblia mesmo. Olha aqui que interessante. A palavra discernir, como o apóstolo Paulo, daqui a pouquinho o texto que eu vou ler, ele usa. Olha que legal que ela quer dizer. Aprender por meio da habilidade de notar diferenças, não é? Julgar, entender a razão para aquilo que existe. Eu amei essa definição, aprender por meio da habilidade de ver possíveis diferenças, de analisar. Nós precisamos analisar as coisas quando nós estamos juntos como igreja,
quando o Senhor, de alguma forma, fala conosco, tem uma palavra, uma pregação. Puxa, o que isso quer dizer? De que maneira eu posso conhecer Jesus mais do que eu tenho entendido sobre Ele até agora, a partir disso que Deus está falando conosco? É sobre esse tema, amém, que eu quero que a gente possa meditar hoje, para que daqui a pouquinho a gente possa ir para a mesa do Senhor, amém? Todas essas coisas eu estou falando para vocês sobre a importância da gente aprender, pegar um objeto, amém, tentar entender para que ele serve. É claro que eu estou falando de objetos, mas eu quero chegar nas coisas de Deus, amém? Poxa, por que a gente veio nessa noite aqui? O que Deus espera de nós? Então eu preciso observar. É muito legal se eu consigo pegar na mão. Isso daqui tem uma lente, deixa eu ver se serve. Olha, eu vejo as coisas melhor com isso. E discernir, amém? Observar. Por favor, abra a tua Bíblia em Apocalipse, amém? No capítulo 1. Eu queria mostrar uma coisa para vocês, que o apóstolo João, aquele que deitou no peito de Jesus na noite da ceia, na noite da última Páscoa, quando Jesus foi traído, de um lado estava o João, do outro lado estava o Judas, não é? O Judas estava tão perto que ele conseguia colocar a mão no prato de Jesus para comer. E do outro lado estava o João, que deitou no peito de Jesus. João conhecia muito Jesus de perto. João foi a única pessoa que subiu lá no monte do Calvário, o monte da caveira, para ver Jesus crucificado. De todos os discípulos foi o único. Mas olha que assombroso aqui, quando Jesus aparece para João, não como aquele que foi crucificado, não como aquele que andava, não é, com João ali no mar da Galileia, entrando no barco, pescando, não. Agora Jesus aparece como rei, não é? E olha, quando Jesus aparece para João, que coisas incríveis João nos descreve, aqui no livro de Apocalipse que ele escreve. Eu vou ler desde o versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim, preste atenção, uma voz forte, como de trombeta. Amém, amados? Quem já me viu aqui tocar chofar? Aquele instrumentão, né? Barulhento. Pará, 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 pará. Muitas pessoas olham eu tocando aquilo, mas esse cara é doido. Esse negócio é coisa lá da antiguidade. Para que ele toca isso? Para que faz esse barulhão? Olha que coisa. Amém? Não é uma coisa da antiguidade. É alguma coisa que está na Bíblia e que fala do tempo de coisas que ainda vão acontecer. O apóstolo João, amém? Ele foi preso, ele estava nessa ilha de Pátimos, mas de repente Jesus aparece atrás dele. E a voz de Jesus, amém? Ela é tão poderosa que João parece que está escutando um chofar. E ele faz essa descrição para que a gente entenda, não é? E aí essa voz disse assim para o João: João, escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa foi a ordem de Jesus. Aí o João vai contar: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7. Na verdade, aí está escrito errado essa palavra. Não são 7 candelabros. Isso que vocês estão vendo aqui, essa imagem é um candelabro. Amém? O que está escrito é que o apóstolo João viu 7, amém, lâmpadas. Em outras traduções está 7 candeeiros, não 7 candelabros. Essa tradução aí não é boa, mas vamos continuar nela, só para você entender. Preste atenção aqui. O que o apóstolo João viu foi isso daqui que vocês estão vendo. Mas esse negócio não é do Antigo Testamento. Esse negócio lá não é lá da Torá, lá da lei. Lá. Como é que o apóstolo João vê Jesus e Jesus se apresenta para ele com um objeto como esse? Quer dizer que isso daqui não é lá de trás.
Isso daqui é alguma coisa que revela Jesus para a gente hoje. Eu preciso saber mais sobre isso. Porque eu sou de Jesus. Porque eu amo o Senhor. E eu quero estar com Ele para sempre. Então eu preciso entender e aprender mais para conhecer o que Jesus espera de mim. Quantos comigo aqui? Quantos têm esse desejo? Amém? De conhecer mais o Senhor. Eu não sei se você é assim com alguma coisa. Amém? Eu tenho, por exemplo, a minha filha, a Tikva. Ela é uma pessoa muito determinada. É uma mulher que quando quer uma coisa, ela põe na cabeça e vai. E alcança. E uma das formas incríveis da Tikva dominar aquilo que ela quer, ela mergulha de cabeça e estuda tudo sobre o que ela quer. Eu lembro quando ela era pequenininha, ela queria um cachorrinho, não é? E aí, um dia ela sentou, eu e a Carla, o Boaz era bem pequenininho, ela fez uma apresentação de umas 2h30 sobre cachorros. Então ela mostrou todos os tipos, todas as raças, o que comia, lá, tentando convencer a gente a dar um cachorrinho para ela, amém? Então o que eu acho engraçado e trago dessa lembrança tão boa é a dedicação dela de estudar alguma coisa que para ela era importante, que para ela era alguma coisa que ela queria muito. O quanto você é esforçado por coisas que você deseja. Você estuda o que você quer alcançar? Você se dedica? Amém? É possível que pessoas aqui que gostem de futebol saibam escalações do seu time de 20 anos atrás. Não é? Sabe por quê? Por causa do amor, por causa da dedicação, porque gostam daquilo, porque acham que aquilo é importante. Talvez alguns profissionais aqui, amém, consigam dar aula para professores de faculdade do seu campo de atuação, porque eles sabem tão bem sobre aquilo, eles conhecem, eles dominam tanto aquele assunto, aquela coisa, que os livros não conseguem explicar, amém, o que aquela pessoa na prática conhece. Sabe por quê? Por causa do amor, por causa da dedicação, pela importância que aquilo tem na vida da pessoa. É através daquilo que a pessoa ganha dinheiro, por exemplo. Então, para aquela pessoa, aquilo é muito importante, porque é o jeito de trazer sustento para ela, conforto, coisas bonitas. Então, a pessoa se dedica naquilo que lhe beneficia, se dedica naquilo que ela gosta, se dedica naquilo que ela ama. A minha pergunta como cristãos numa igreja à noite de domingo: o quanto você ama a Deus? O quanto você ama o Senhor? O quanto você reconhece que você é servo dele e não ele o gênio da lâmpada na sua vida? Que você esfrega a lâmpada, faz 3 pedidos e se ele te atende, você joga a lâmpada fora porque acabou a serventia. Quantos já fizeram os 3 pedidos para o gênio da lâmpada Jesus e já jogaram a lâmpada fora? Todos estão comigo, irmãos? E isso é uma coisa que a gente precisa discernir. Nós precisamos pegar a nossa vida espiritual e dar uma olhada nela, para saber, pera lá, será que de verdade eu tenho amado ao Senhor? Será que de verdade eu tenho dedicado a minha vida realmente para Ele? Que eu digo amar, que eu digo respeitar, que eu digo que Ele é o meu Deus, o meu Senhor. Amém? Como que está a minha vida para com as coisas de Deus? Eu tenho discernido, eu tenho querido aprender mais, eu tenho querido compreender o que Deus espera de mim, para que eu possa provar que realmente Ele é o tudo na minha vida. Então, irmãos, amém? O apóstolo João teve uma visão de Jesus, não é? E Jesus se apresenta para ele como um candelabro, como esse que vocês estão vendo. Então vamos continuar, pode passar o próximo, por favor. E no meio dos candelabros, ou dos candeeiros, ele viu um semelhante ao Filho de Homem, com vestes talares, ou seja, as vestes eram como se fosse uma túnica, não é? E cingido, vestido à altura do peito com um cinto de ouro. Pode passar o próximo. A cabeça e os cabelos dele eram brancos, como a alva lã, como a neve. O apóstolo João, ele está vendo Jesus e ele começa a descrever como que é Jesus glorificado. Uau! Sabe por que isso é incrível? Porque tem outras pessoas na Bíblia que também viram Jesus glorificado, e é curioso que eles descrevem da mesma maneira. É demais isso. Talvez você nunca tenha se preocupado com isso, nunca tinha pensado. Talvez hoje para você Jesus é o ator do The Chosen.
Mas eu preciso que você saiba, o ator do The Chosen não é Jesus. Se você fecha os olhos e começa a adorar, e na sua mente vem o ator do The Chosen, eu quero te dizer, isso está errado. O apóstolo João, que conviveu com Jesus, ao ver Jesus, ele nos descreve Jesus de uma forma totalmente diferente. Jesus não vai voltar como aquele que foi pendurado na cruz do Calvário. O Jesus que nós estamos esperando voltar, ele vem como rei poderoso. Nós precisamos discernir. Para que serve? Deixa eu ver que lado que funciona isso daqui. É desse lado ou desse? É assim ou assim? Como é que liga esse treco aqui? Aperta aqui botão, tem vários aqui. Eu preciso aprender. Eu preciso lidar com Jesus, eu preciso lidar com as coisas de Deus. Eu preciso abrir a Bíblia. Eu preciso ler a palavra de Deus. Meu Deus do céu, eu não posso continuar ficando dependendo da palavra de alguém que vem na minha casa falar de Jesus para mim, ou que na igreja no domingo fala de Jesus para os meus irmãos. Eu preciso conhecer Jesus por mim mesmo. Eu preciso falar com Ele, eu preciso abrir a Bíblia, eu preciso gastar tempo com Jesus, porque eu digo que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu dono, eu digo que eu estou pronto para servi-lo, então eu preciso expressar isso que eu digo com as minhas ações, amém? Com o tempo que eu gasto com Ele, para Ele. Olha que lindo, os cabelos de Jesus eram brancos, como a alva lã, como a neve, os olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. Os pés de Jesus são bronzeados. Amém? Quem já foi na praia, aí depois chegou no espelho e falou assim, hoje eu peguei um bronze. Quem já fez isso? Os pés de Jesus são bronzeados. Olha que lindo. Amém? A voz era como o som de muitas águas. Uma voz poderosa. Na mão direita, ele tinha 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Repete assim comigo. Jesus não é, não foi e nem nunca será um engolidor de espadas. Sabe aquele negócio, você vai no circo, você vê o cara enfiar a espada assim, aí daqui a pouco ele tira a espada da boca? Vocês estão comigo? Não é disso que João está falando. Não é de uma espada que Jesus estava vomitando. Até feio falar essa expressão. Deu para entender? O que João está descrevendo é que da boca de Jesus saía a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo explica para a gente que é a espada do Espírito Santo. Olha que lindo. Quando a gente conhece a Bíblia, quando a gente discerne, quando a gente pega, para que serve isso daqui? É um papelzinho. Quando eu estou suado, eu passo ele assim. Isso serve para isso. Isso é muito bom. Deu para entender, amados? Então, quando a gente conhece Jesus e se apaixona por Ele, a gente tem desejo de conhecê-lo mais, de caminhar mais com Ele. Amém? E Jesus vai se revelando para nós. Ele vai vendo o nosso interesse. Poxa, eles me querem. Então eu vou me apresentar mais para eles. Eles estão me amando de verdade. Eles estão interessados em me conhecer. Então eu vou me revelar. Aquele que busca o Senhor de todo o coração, o acha. Eu me farei achado de vocês, se vocês me buscarem de todo o vosso coração. Amém, amados? Já estou indo para o final desse texto de Apocalipse. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e a sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, eu caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não fica com medo, eu sou o primeiro e o último. Aleluia. E aquele que vive, eu estive morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, ou 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Eu não sei se você consegue ver aí nessa imagem, nessa figura do candelabro, não é? Olha que interessante, gente. Vocês estão vendo que todos os candeeiros
saem de uma mesma haste central? Sabe o que isso quer dizer? Que eu me chamo Paulo, ele Feliciano, ali atrás dele o Eduardo, depois o Rodrigo, amém? Queridos, está ali aqui o Boaz, ali atrás o Daniel, nós somos, amém? Pessoas diferentes, nós temos nomes diferentes, histórias diferentes, todos comigo? Mas todos nós estamos ligados num só, a saber, Jesus Cristo. Essa igreja daqui, a igreja aqui acima, Batista Renovada, a igreja ali embaixo, a igreja presbiteriana, na mesma rua, somos diferentes. Mas nós estamos todos ligados num só, a saber, Jesus Cristo. Esse candelabro fala de Jesus, fala do corpo de Cristo que somos nós, amém? Nós temos diferenças entre a gente, mas todos nós estamos ligados nele. Ele é aquele que nos une a todos. Quando a gente começa a esmiuçar as coisas de Deus, ter o desejo de aprender, ele vai se revelando mais para nós. Porque senão daqui a pouquinho é um suquinho e um pãozinho que você vai comer. Isso a gente dá para as nossas crianças. Tem igrejas que não permitem as crianças participarem da ceia do Senhor. Não, são crianças, não podem e tal, a pessoa tem que entender, só depois de ser batizado. Amém? Aqui nós deixamos as crianças. Jesus disse, deixa vir a mim as criancinhas. E nós damos o pãozinho e o suquinho para eles que eles acham o máximo, amém? Pois se você agora, já adulto, já homem, já mulher, não é? Vem aqui, come o pãozinho e toma o suquinho e mais nada, sem discernir, sem entender a importância, não difere nada de uma criança. Talvez você não deveria tomar, não. Não estou falando para você não tomar. Estou falando para você querer entender o poder que há de você participar dessa mesa. Você tem que cruzar aquela porta, amém? Para viver o melhor tempo da tua vida, com o poder que emana do que representa essa mesa aqui para nós. Então nós precisamos aprender, discernir, conhecer, ter paixão pelas coisas de Deus. Amém, amados? Porque as pessoas por aí têm paixão pelos seus times de futebol, têm paixão pelos seus empregos, pelas suas profissões, têm paixão, sabe, por carros. Tem gente que tem paixão por tantas coisas. Essas coisas todas vão passar. Pelo que queima o teu coração, o que move o teu coração. Gente, se você está se movendo por qualquer outra coisa que não seja o Senhor, isso que está movendo o teu coração, vai passar, vai acabar, vai ficar. Eu quero te fazer um convite. Permita que o teu coração, que eu creio que de alguma forma está sendo tocado pelas minhas palavras. Amém? Eu creio em nome de Jesus que o Senhor está te chamando a você dar importância para alguma coisa que é eterna, para alguma coisa que vai permanecer para sempre. O Senhor está querendo te puxar para o lado de cá. Amém? Amém? Olha, isso daqui é para você. Aí quando você pega na mão dele e te puxa, agora você faz parte da eternidade. Agora você não vai fazer parte com as coisas que vão perecer. Amém? Tem pessoas que vão perecer com as coisas desse mundo, mas o Senhor está te estendendo a mão, Ele está te atraindo, para ver se você se sente atraído por Ele, aí Ele te pega e te puxa, agora você faz parte do meu reino. É isso que Jesus tem para você. Então permita o Senhor te puxar para as coisas que não têm fim. Amém, irmãos? Abra, por favor, Pedrinho querido, a Bíblia em Lucas. Amém? Eu amo essa passagem, Quando Jesus, ele morreu, ele ressuscitou no domingo de madrugadinha, né? E aí, a Maria Madalena viu Jesus, ele mandou avisar para os discípulos dele, não é, que ele tinha ressuscitado, como ele tinha dito. E aí ele aparece para os discípulos dele. E aí, no final daquele domingo, já estava para escurecer, devia ser umas 5 horas, talvez umas 4:30, 5 horas. Tinham 2 dos que andavam sempre com Jesus. Um era tio de Jesus. A Bíblia diz quem ele era. Era um homem chamado Cleopas. Ele era o irmão de José, pai de Jesus. E ele estava indo embora triste de Jerusalém, porque Jesus, que ele serviu, que ele foi discípulo, ele andou com o sobrinho dele, amava Jesus. Ele estava indo embora para um vilarejo que ficava mais ou menos 1 quilômetro distante de Jerusalém, um lugar chamado Emaús.
Então ele está indo com outro discípulo de Jesus, a Bíblia não diz quem é, não era dos 12, era daqueles outros 70, possivelmente. Eu sei que eles estavam indo embora todo miserável, todo triste. Meu Deus, gastei os últimos 3 anos da minha vida e Jesus me morre. Matam a minha esperança. Eu tinha tanta expectativa que ele fosse o Messias, que ele fosse livrar o nosso povo dessa escravidão, desses romanos miseráveis aí. E Jesus morreu. Ele estava indo embora miserável para casa. E Jesus está assim em você, ó. Ele está de olho em você. Talvez nessa noite Jesus vai sair daqui e vai com você no banco do lado. Vai com você no banco de trás, te falando na orelha. Amém? É possível que amanhã no metrô, no ônibus, no carro sozinho, amém? Do lado do avião que você vai pegar, Jesus vai estar do seu lado, te dizendo, e aí, tá tudo bem? Aí você todo mal-humorado, fala assim, parece que só você não está sabendo a crise que nós estamos passando, o Lula, o Bolsonaro e tudo, aí você começa a reclamar de tudo. Aí você fala, só você que não está sabendo dos problemas que estão acontecendo no Brasil? E é Jesus com um sorrisão, você não acredita. Que o cara não percebe que eu estou com ele, cara, não acredito. Eu amo tanto esse cabeção aí, ele não percebe que eu estou perto dele o tempo inteiro. Eu vim para a escola com ela, ela não percebeu que eu estou aqui. Eu vim, eu estou com ele, eu estou com ela. Fui para a consulta junto com ela está com medo do quê? Todos comigo, irmãos? Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Preste atenção, eles não estavam discernindo o que estava acontecendo com eles, a importância daquele momento que eles estavam vivendo. O abatimento de espírito, o abatimento de coração, quando você está muito entristecido, você não consegue perceber que coisa gloriosa pode estar acontecendo, porque Jesus está caminhando com você do teu lado. Então, Jesus lhes perguntou, e aí pessoal, o que está pegando? Não é? Qual que é? O que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas, que era o tio de Jesus, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Você amanhã vai fazer uma oração, Jesus abençoa o meu dia, que eu consiga vender bastante, guarda a minha família, e aí Jesus aparece para você e fala, oi? Aí você fala, oi, quem que é você? Então, o que está pegando? Só você que não está sabendo a crise que eu estou passando, estou com uma dor aqui, e lá, você começa a reclamar para Jesus, e Jesus fala, mas eu estou aqui. E a gente não reconhece Jesus. A minha pergunta é, você reconhece Jesus falando com você? Você reconhece Jesus se aproximando de você? Amém? Para te ensinar, andando por esse caminho. Nós precisamos discernir, nós precisamos observar, nós precisamos ter mais interesse, amém? Em Jesus Cristo, porque Ele quer se revelar para nós. Eles estavam tristes, eles estavam indo embora, estavam indo para longe de Jerusalém, talvez pensando, o que eu vou fazer agora? Porque eu perdi os últimos anos da minha vida. Se você tem essa impressão que você perdeu os últimos anos da sua vida, seja lá quantos forem, amém? Mas agora você decidiu ir embora, eu quero que você saiba, Jesus está indo atrás de você nesse caminho. Amém, amados? Ele lhes perguntou, mas do que se trata, gente? E eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras. Imagina a cara de Jesus, dizendo, fala mais. Jesus estava conversando com o tio dele, com o Cleopas, irmão do José. Estão comigo, irmãos? E Jesus perguntando, fala mais. Tá brincando? Jesus, o Nazareno? Me conta.
É bobinho, conta mais. Deu para entender, irmãos? Que às vezes Jesus está falando com você e você não o reconhece, porque você tem talvez uma ideia, amém, de como Deus tem que se manifestar. Talvez você cresceu na igreja e você acha que para Jesus se manifestar tem que cantar 2 rápidas, uma lenta, aí uma palavra de meia hora e no final alguém vai orar para você e vai te revelar a sua vida. Aí Jesus se manifesta. Por causa dessa sua prisão mental, você não consegue ver Jesus, amém, vindo para você aqui congregar nessa noite, te chamando, vamos lá, vamos para a igreja hoje, que eu vou falar com você. Ele não vai falar, ele já veio falando com você, ele está perto de você, ele que te fez o convite, ele mandou os anjos são enviados em favor daqueles que vão herdar a salvação, e você precisa perceber Jesus nos seus caminhos, no seu dia, amém, amados? E aí eles continuaram falando, né? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos, olha só, a expectativa humana em contrário à vontade de Deus. Jesus estava ressurreto entre eles. E eles estavam reclamando porque eles tinham expectativas humanas em Jesus. Por favor, preste atenção na palavra de Deus. Discirna o que Deus está falando com a gente. Nós esperávamos alguma coisa, mas não aconteceu como a gente queria. Nós achávamos que a gente que mandava, que tinha que ser do nosso jeito, mas não foi do nosso jeito. E Deus está entre eles, porque nos ama, dizendo, não é do jeito de vocês, é do meu jeito, porque eu amo vocês. Eu estou conduzindo vocês. Vocês estão indo para lá, mas é para cá que vocês têm que ir. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia que essas coisas aconteceram. Já faz 20 anos que eu servo a Deus. Passou tudo isso. Já fui do ministério tal, já fui da diaconia, já lavei até banheiro na igreja. A coisa mais engraçada depois de um tempo é as pessoas se acharem o máximo por terem lavado o banheiro da igreja. Estão comigo, irmãos? Faz parte, pode glorificar Deus comigo ou não? Querido, é gente grande, amém? A gente faz porque a gente se ama, porque esse banheiro aqui é de todo mundo, amém, amados? E numa casa de família, amém, amados? Todos têm que trabalhar, porque todos vão comer da mesma mesa. Amém? Nós não temos empregados aqui no nosso meio. Nós temos irmãos. E na família de Deus, todo mundo arregaça as mangas para fazer com que a casa seja funcional, para que Cristo possa ser adorado no nosso meio. Todos estão comigo, irmãos? Olha agora ao redor. Por favor, dá uma olhadinha para cima, para os lados. Percebeu que aqui não é uma empresa? Percebeu que aqui não é uma instituição? Percebeu que aqui é uma casa de família? E nós temos um único Pai, que é o Senhor nosso Deus. E todos nós somos os irmãos. Alguns mais velhos, alguns mais novinhos, alguns nascendo agora. Todo mundo pertence ao Senhor. Amém, amados? Essa casa onde nós congregamos, o Senhor é nossa. Amém? É verdade, eles dizendo. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos. Esse pode, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então, ele lhes disse, como vocês são insensatos, e como vocês são lerdos. Você está conseguindo ler lerdos aí? Quando está escrito e como vocês demoram? Como vocês são lerdos para crer em tudo o que os profetas disseram. Mas se você não abrir a Bíblia, você nunca vai saber o que os profetas disseram. Você vai ficar com o evangelho arroz com feijão. Arroz com feijão, acho que é uma boa palavra. Água com açúcar. De que Deus é bom, venha como você está e fica do jeito que você está. Porque Deus é bom, Ele te compreende. Não, você precisa saber
O que Deus fala de Jesus, das coisas que estão para acontecer, das coisas que ligam Jesus Cristo de uma forma que a gente possa compreendê-lo. Hoje uma profeta no nosso meio colocou diante de vocês todos uma figura que o apóstolo João usa para falar para nós a respeito de Jesus, não do Antigo Testamento, como pensam alguns, mas do livro de Apocalipse. Então entender, discernir as coisas de Deus, amém, são importantes para aquilo que está acontecendo, como Jesus fala para João, as coisas que vão acontecer. O Senhor quer que a gente perceba, que a gente entenda, para que a gente possa viver, e para que a gente possa ser um testemunho dele. Vocês viram o que o João disse? Ele disse assim: eu estou na ilha de Pátimos por causa da palavra de Jesus e do testemunho de Cristo. Vocês estão comigo, amados? Para uma das igrejas que Jesus manda escrever uma carta, ele diz assim: por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra, há uma porta aberta para vocês no céu que ninguém pode fechar. Olha que demais. O João, amém, ele estava vivendo o que a igreja, amém, que elogiada com tanto amor por Jesus Cristo, Jesus esperava que eles continuassem vivendo, sendo um testemunho de Cristo, amém, guardar a palavra de Deus. Como que eu vou saber o que Deus espera de nós? Amém? Como que Deus pode me usar? Eu já falei isso aqui outras vezes. Se a gente entregasse a vida para Jesus e no instante seguinte a gente morresse e fosse para o céu, beleza. Porque o apóstolo Paulo diz que é melhor estar com o Senhor. Mas esse, até hoje, não era o propósito de Deus com todos nós. Desde o dia que a gente entregou a vida para Jesus, ele tinha um propósito que a gente pudesse manifestar o reino dele aqui nessa terra. Então ele quis que a gente ficasse. E sabe o que eu acredito? Que ele quer que a gente ainda fique aqui muito tempo. Quantos estão esperando que você ainda possa ficar aqui muito tempo? Quantos estão esperando ficar aqui ainda muito tempo? Por quê? Por que você quer ficar aqui muito tempo ainda? Para casar? Para ter filhos? Para ter sucesso profissional? Para ganhar muito dinheiro? Para que você quer ficar aqui muito tempo? Queridos, se você não consegue entender que Deus, Ele pode nos puxar agora para estar com Ele para sempre, mas Ele quer que a gente fique aqui, não para a gente ser rico, não para a gente casar ou ter filhos, mas para a gente casar como um propósito dEle, a gente ter filhos para a glória dEle, a gente enriquecer, porque alguns aqui vão enriquecer. Posso ouvir um amém? É Deus que dá o dom de adquirir riquezas. E não é para todo mundo, é para alguns. Vocês estão comigo? Mas todos, em nome de Jesus, segundo a palavra, não vão ter necessidade de coisa alguma. Amém? A palavra de Deus que nos garante isso. Não vamos ter necessidade de coisa alguma. Amém, amados? Deus tem um plano para nós. Mas o plano é para que Ele seja glorificado. É para que Ele seja conhecido. Se não, é melhor a gente estar com o Senhor. Amém, amados? Olha o risco de alguém ficar aqui e se perder. Estão comigo? Olha o risco de alguém ficar aqui e se desviar. Olha o risco. A Bíblia diz que tem um rei na Bíblia, que ele está muito doente, e Deus manda um profeta na casa dele dizendo assim: arruma a tua cama, você certamente vai morrer. Aí esse rei, o rei Ezequias, é um baita rei, ele vira para a parede e começa a chorar. Ele começa a clamar: Deus, mas eu te servi tanto, você vai me matar agora? Estão comigo, irmãos? Preste atenção que eu vou falar. Aí Deus fala com o profeta Isaías, olha o nível da conversa. Isaías, volta lá. Fala para o Ezequias que eu estou dando 15 anos mais de vida para ele. Fala lá para ele. E como sinal que eu vou dar 15 anos mais de vida para ele, o sol vai retroceder, acho que não sei quantos graus lá. E, gente, o sol retrocedeu. Vocês estão comigo? O Isaías viveu mais 15, o Ezequias viveu mais 15 anos. Sabe o que o Ezequias fez nos próximos 15 anos de vida? Só bobagem. Para que você quer ficar mais aqui se não for para glorificar Jesus? Vocês estão comigo, irmãos? Quem quer viver muito ainda? Levanta a mão. Eu falei outro dia, eu estava fazendo as minhas contas, eu queria chegar até uns 75, né? Mas outro dia eu refiz as contas, eu falei assim: Deus, já até uns 82, mas bem vivido, vai estar legal. Amém, amados? De verdade, se chegar até 82, bem, vai estar jóia, só pode recolher.
Amém? Mas Ele é o Senhor da minha vida, amém? Agora, se Deus quer que eu chegue até 82, amém, irmãos? Precisa ser para glorificar Ele. Precisa ser. Põe a mão no teu peito e diz assim, em nome de Jesus, o que eu ainda vou viver vai ser para glorificar o Senhor. Amém? Olha o que Jesus diz para todo mundo. Gente, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Vocês não viram isso nos profetas? Qual capítulo? Qual livro que estava escrito? Esse texto eu não tinha visto. Não tem visto porque não está lendo. Jesus chegou para aqueles 2 discípulos e deu uma baita aula de Bíblia para eles. Pô, gente, quem é Deus aqui sou eu. Você entende o que Jesus podia falar? É vocês que tinham que estar atrás de mim. É vocês que tinham que ter interesse em saber quem eu sou, como eu penso, o que eu tenho para a vida de vocês. Sou eu que tenho que ensinar isso para vocês? Não acredito. Vocês percebem que Jesus deu uma bronca neles? Não? Sim ou não? Jesus estava bravo ou não? Eu estava calminho, tinha ressuscitado, estava tudo bem. Vocês percebem que eu também estou bem, né? Amém, amados? Jesus ama tanto a gente, Ele tem tanta expectativa a nosso respeito. Nós precisamos ter interesse por Jesus. Pode passar o próximo, querido. E começando por Moisés, preste atenção, e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Pode continuar. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Então falou, pessoal, valeu, beleza, firmeza, fica bem aí, hein? Ó, lembra do que eu falei para vocês. Então Jesus deu uma aqui, tá bom, vou embora. Deixa eu ver se eles me querem. Vocês estão aqui? Pode passar o... aqui. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo, posa aí, vai, fica com a gente. Vai embora não. Está tão legal a conversa. Está tão bom ouvir falar das coisas de Deus. Você deu umas duras na gente, mas olha, me fez pensar. Me fez pensar que eu posso ser muito mais útil a Deus do que eu tenho sido até agora. Muito mais útil. Eu conheço uma pessoa que está até as tampas de estudar. Até as tampas de estudar. E eu tinha dado um presente de aniversário para essa pessoa alguns anos atrás. Amém? Sobre a pessoa se dedicar mais sobre as coisas de Deus, que ela se preparasse. Aí esse ano, até as tampas de coisas para fazer, essa pessoa me procurou e falou assim, apóstolo, sabe aquilo que você tinha me prometido? Eu quero o meu presente agora. Porque eu consegui já organizar a minha vida e eu quero me dedicar. Porque eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Vocês estão aqui, amados? Se uma pessoa tão jovem assim, está com o coração tão reto diante do Senhor, irmãos, amém? Todos nós podemos dar um pouco mais para conhecer o Senhor. Preste atenção, querido. Eu sei que você conhece Jesus há muito tempo, alguns desde criança. Mas eu preciso que você entenda que quando Jesus apareceu, o João, que deitou no peito de Jesus, não reconheceu. Eu estou vendo uma azeitoninha andando. É a Olívia, filha linda. Daqui a pouco ela vai estar correndo e subindo aqui, que nem o Danny Boy, subindo no púlpito para cantar e adorar. Que coisa linda, Olívia, que eu vi agora. Desculpa, pessoal. Paixonite de pastor. Aleluia. Onde que eu estava mesmo? Jesus é bom, e Ele te ama, Ele quer você, amém? E aconteceu que chegando em casa, estando à mesa, Ele pegou o pão e disse, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. E partiu o pão. Quando Jesus orou, quando Jesus abençoou o pão, os olhos dele se abriram, porque talvez Jesus, como a maioria de nós, amém, sempre ora de um jeito, amém, tem o costume, o meu pai, todas as vezes que ele orar, talvez eu não me lembre mais, mas era tão marcante, eu não vou lembrar as palavras, mas era, quando meu pai orava, sempre ele orava do mesmo jeito, todos nós temos uma maneira de falar, amém, eu não vou lembrar também agora, o pastor Robson, ele tem uma maneira de falar, ele sempre fala, ele repete 2 vezes uma palavra, que agora me foge, mas é o jeitinho do pastor Robson falar. Então cada um tem um jeito. E Jesus, que tem o jeito dele de se comunicar, de se manifestar, de manifestar o amor, na hora que ele abençoou aquele pão, os olhos dele se abriram, não para a aparência física,
Amém? Mas para Deus que estava ali entre eles, e eles viram Jesus, e o que aconteceu? Jesus desapareceu da presença deles. É para você ficar esperto. Amém? Que às vezes eu estou tão perto e você não está percebendo. Olha o que eles falaram logo em seguida. E aí disseram um para o outro: cara, não é verdade que o coração da gente estava ardendo no peito, estava queimando, quando ele falava com a gente pelo caminho, quando estava explicando para nós as Escrituras. Você precisa pedir para Jesus explicar para você as Escrituras. Você precisa pegar um texto da Bíblia e ler, aí você talvez não entenda, aí você fala: Espírito Santo, ensina para mim isso daqui, me faz compreender o que o Senhor quer tratar comigo, o que o Senhor quer me ensinar nisso daqui. Se você falar com Jesus, Ele vai te ensinar, Ele vai andar com você pelo caminho. Amém, amados? Foi uma coisa tão legal que a gente experimentou sexta-feira. 3 homens adultos, não é? O Everton, coração de pastor que ele tem, profeta Dani, profeta e eu, subimos com 7 homens. 7 homens, acho que o mais velho dentre eles tinha 19 anos, todos os outros 15, 14 anos, não é? Um deles foi sincero: olha, eu tenho meio medo de escuro, de mato, essas coisas assim. Oh, beleza, lá não tem mato, o chão é batido, vai dar tudo certo, não é? E todos os 10 com medo de escuro, amém? Para ser sincero, né? Aí subimos, fomos lá e tal. Gente, foi tão extraordinário, sabe? A gente orar uns pelos outros, sentir o amor de Deus, e adoramos, experimentamos coisas tão preciosas de Jesus, e Jesus conosco, andando no caminho, nos ensinando, nos levando para os limites. Todos temos limites, mas Jesus caminha conosco para que a gente possa rompê-los. Amém, irmãos? Eu encerro agora, por favor, lendo o texto de 1 Coríntios, no capítulo 11. Amém? Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a mesa do Senhor, vai falar sobre a ceia. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, eu vou ler, qual que é mesmo, Pedro? 23, né? Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Volta só um tiquinho, Pedrinho, por favor, querido. Preste atenção nisso. Ele pegou o cálice e disse: este é o cálice, me desculpa, esse cálice aqui que vocês vão beber é a nova aliança no meu sangue. Eu não sei quantos participaram da festa do Pêssar, da festa da Páscoa aqui. Quantos participaram, só para eu saber? Vocês lembram que a gente tomou 4 cálices? Quantos lembram? Vocês lembram qual que era o último, não? O último era o cálice que dizia que Deus seria o nosso único Deus e nós seremos o povo dele. Jesus pegou este cálice e disse: esse cálice é a nova aliança. Esse cálice afirma que eu vou ser o único Deus de vocês e vocês vão ser o meu povo particular e exclusivo. Vocês estão comigo, irmãos? É mais um suquinho de uva? É mais um pãozinho? Ou esse cálice é a nova aliança? Ou esse cálice faz uma declaração no mundo espiritual? O mundo espiritual precisa ver você tomar o cálice da nova aliança, para que o mundo espiritual que nos cerca possa ver que você tem um único Deus e que você pertence ao povo do Senhor e que o diabo não tem autoridade contra a tua vida. O mundo espiritual precisa saber que não tem mais nada que te prenda ao passado, porque você tem agora uma nova aliança, firmada em Cristo Jesus pelo sangue dele. Não há mais condições do inferno te paralisar, do inferno te roubar, do inferno te prender, porque esse
é o cálice da nova aliança, no sangue de Jesus. Quando nós discernimos o corpo de Cristo, aplaudam o Rei, aplaudam Jesus. Quando nós discernimos o corpo de Cristo, nós ganhamos autoridade. Nós não nos sentimos mais com medo. Nós nos sentimos abraçados, fortalecidos. Ai, gente, vocês viram? O nosso coração queimava quando ele falava. Vocês perceberam? Era Jesus conosco. Discernir o que está acontecendo, como Deus nos ama. Façam isso, gente. Todas as vezes que vocês participarem da mesa do Senhor, façam isso. Amém? Lembrem que esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Pode passar, querido. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Aleluia. Anunciar a morte do Senhor é a coisa mais absurda de todo o universo. Por quê? Nós precisamos pegar isso e discernir, amém? Eu preciso entender por que quando eu vou tomar a ceia, eu anuncio a morte do Senhor até que Ele venha. Porque a morte, gente, é um salário. Quem aqui recebe dinheiro depois de um trabalho que você executa? Quantos aqui recebem um salário, uma contraprestação de alguma coisa que você faz? A morte é o salário do pecado. Quem peca, o salário do pecado é a morte. Vocês estão aqui comigo? Mas o que está escrito é que quando nós tomamos a ceia, nós anunciamos que Jesus, o Senhor, se lançou contra a morte. Ele não podia morrer porque ele não tinha pecado. Quando nós anunciamos a morte de Jesus, nós estamos dizendo que todo o poder do inferno, toda a legalidade de Satanás para nos acusar, amém, para nos fazer nos sentir inferior, para dizer que Deus não nos ama, que nós traímos o Senhor, tudo isso é quebrado, toda essa mentira é desfeita, porque Jesus morreu no nosso lugar. É isso que nós anunciamos a nossa redenção, nós anunciamos que nós somos livres, nós anunciamos que alguém morreu no nosso lugar para que a gente viva. É isso que anunciamos. Quando nós participamos da mesa do Senhor, amém, amados? Pois nós temos que discernir o momento, a oportunidade, com quem estamos. Pode passar o próximo. Para aí, volta, desculpe. Por isso tudo, gente, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Como que alguém aqui pode ser indigno de tomar da mesa do Senhor? Só alguém que não se importe com tudo que o Senhor nos está dando. A mesa foi preparada, porque Jesus mandou essa mesa ser preparada só para você. Acredita no que eu vou falar em nome de Jesus. Imagina a possibilidade de nessa noite ninguém mais ter vindo aqui nessa igreja, só você. Essa mesa estaria posta por ordem de Jesus para a sua vida. Você acredita no Senhor? Amém, amados? Não faça da mesa do Senhor alguma coisa indigna. Amém? Valorize a oportunidade de você ter uma nova aliança. Ele é o meu único Deus. E eu sou do povo dele. E os anjos do Senhor me cercam. Vão para casa agora. Vão trabalhar. Vamos lá. Porque a mão do Senhor está sobre a minha vida. Tudo vai bem na minha vida. Porque a mão do Senhor está comigo. E às vezes eu dou alguma tropicada. Está escrito que todas as coisas cooperam para o meu bem. Amém? Para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Amém? Então, gente, cada um é a mesma palavra. Amém? Examine-se aí. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Discirna. É a mesma palavra. Eu estava estudando hoje isso daí. Todas as vezes que aparece a palavra julgar, julgamento, examinar, amém? Discernir é a mesma palavra. Observe, faça um julgamento, olha você mesmo. Amém? Cada um examine a si mesmo
E assim coma e beba do cálice. Eu cresci numa religião, eu cresci numa organização religiosa que proibia as crianças de participarem da mesa do Senhor. E mesmo quando as pessoas ficavam adultas, não é? Se a pessoa tinha algum problema, olha só onde eu cresci. As pessoas que não entregavam os seus dízimos, tinha um quadro na igreja que estava de janeiro a dezembro, e tinha um carimbo pago, e a pessoa que não entregava determinado mês estava devedor. Sem brincadeira. Estão comigo? A pessoa tinha que entregar o dízimo e escrever no envelope o nome dela e quanto que ela entregava de dízimo. Vocês estão comigo, irmãos? Estão aqui? E as pessoas que estavam devedor do dízimo não podiam participar da mesa do Senhor. Vocês estão aqui? É uma religião. É uma organização humana. Mas eu quero te dizer que a Bíblia não diz isso. Alô? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma, e então beba. O que você tem que examinar? O quanto é verdade o que você está fazendo aqui hoje. Eu estou aqui, vou ser sincero, por um monte de razão, mas pensando melhor, a partir de hoje, eu quero estar de verdade com o Senhor. A partir de agora, a partir do que Deus está falando comigo desde as músicas que nós cantamos. Algumas canções aqui eu não consegui cantar. Eu estava orando, eu estava pedindo que as palavras que a gente estava cantando fossem verdade na minha vida. Tudo que Deus está fazendo conosco, amém, até agora, examine-se a si mesmo, amém? Queridos, você acha que alguém pode ser perseguido por amor de Jesus aqui no Brasil, daqui a alguns anos? Eu conheço pessoas que eu amo muito, que estão sendo perseguidas por amor de Jesus. Mas eu quero te dizer, queridos, não tema, a mão de Jesus está sobre a sua vida, tudo vai ficar bem. Não tema, o Senhor está no controle, amém? Não tema ser injuriado, não tema sofrer violência, não tema, ser impedido. Não tema, está tudo bem, confia em Jesus. Mas você está hoje aqui para dizer: Jesus, eu não quero o Senhor de brincadeira, eu quero o Senhor de verdade. Eu quero te servir porque eu decidi que a minha vida te pertence. Cada um, examine-se a si mesmo. E aí é um conselho de Paulo, pelo amor de Deus. Examine-se e coma pelo amor de Jesus. Alguém aqui é capaz de falar assim: eu sou um miserável mesmo, minha vida está uma droga, eu sou uma porcaria, eu vou embora, eu não vou participar da mesa. Não faça isso. Se entregue para Jesus. Começa de novo com Ele hoje, amém? De Jesus Cristo, eu te peço perdão por te tratar de uma forma irrelevante nesses últimos tempos da minha vida. Eu quero desistir de viver para mim, para viver para o Senhor, porque eu creio que tudo na minha vida vai florescer quando eu colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, amém, amados? Examine-se o homem a si mesmo, e então coma, e então beba, e então viva, e então glorifique o Senhor. Amém, amados? Pode passar o próximo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por favor, vocês me ajudam aqui, pode voltar para lá. Fica nesse, depois você volta. Pode ir para o 30, Pedrinho, desculpe. É por isso, porque nós estamos discernindo o corpo, que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Deixa eu ver se acabou, pode ir para o próximo. Porque, olha aí, se julgássemos, eu vou usar aquela expressão de novo, se nós discerníssemos a nós mesmos, não seríamos julgados, não seríamos discernidos. Mas quando julgados, quando nós examinamos o nosso coração, entendemos que nós precisamos nos render ao Senhor, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Até aí. Agora, por favor, querido, volta para o 29. Eu quero que a gente possa tomar esse versículo para a gente orar. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discerne o teu coração, para você discernir os outros, para você entender que você faz parte dessa família. Primeiro preciso você discernir quem você é. Você é filha, você é filho,
Você é amado. Você foi comprado por bom preço, pelo preço do sangue de Jesus. Não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Fale com Deus. Amém?